Bom dia, começando o nosso Atualidades. Sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Comemora-se hoje o Dia da Ciência e Tecnologia para celebrar as descobertas e invenções científicas e tecnológicas ao longo da história. Realmente, o mundo não foi mais o mesmo depois da descoberta da eletricidade em meados do século XVIII. Mas uma coisa puxa a outra, né, ouvinte? Muita coisa aconteceu antes do advento da eletricidade. A máquina de Heron, por exemplo, desenvolvida no século I depois de Cristo, inspirou a utilização do vapor das embarcações e nos trens 700 anos depois. Pois é, veja você. Esse Heron de Alexandria foi um sujeito inspirador, considerado o pai da pneumática. Inventou de brinquedos a máquinas de guerra. Ele nos deixou a seguinte frase: é preciso ordenar aquilo que os antigos nos transmitem e acrescentar aquilo que nós próprios descobrimos. Assim caminha a humanidade, né, ouvinte? A gente aprende com as lições do passado, acrescenta algo novo e passa para frente. Olha a consciência desse cara lá no século I. Hoje também é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, instituído para conscientizar sobre a fome e a insegurança alimentar no mundo. Tem uma historinha do Elon Musk sobre isso. Alguém na ONU, a título de provocação, perguntou a ele: "Poxa vida, você é tão rico, arquibilionário, e nunca pensou em acabar com a fome do planeta?" Ele respondeu: "Eu acabo com a fome no mundo desde que vocês me tragam todas as notas, para eu saber direitinho exatamente quanto que eu estou pagando." A conversa morreu aí. E nesta data, em 1945, era criada a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Um brasileiro andou por lá como diretor-geral da organização. É o Zé Graziano, agrônomo, que participou do primeiro governo Lula como ministro de combate à fome. Lembra dele? O Fome Zero foi uma das principais propostas da primeira campanha vencedora do Lula. Inclusive, o presidente usou esse programa para seduzir pecuaristas que acompanhavam seu discurso na abertura da BCZ em Uberaba no ano de 2003. Muitos pecuaristas doaram cabeças de gado para o Fome Zero do Lula, mas o programa não foi para frente. Graziano, então, deixou o governo e foi para a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Recentemente, no fim do ano passado, ele surpreendeu uma plateia dizendo que ajudou a inventar uma mentira, que 70% dos alimentos produzidos no país eram provenientes da agricultura familiar. Fake news. E foi mais além. É vergonhoso ver ainda hoje meus colegas de PT insistirem nos números que nós produzimos nos anos 70. Inventamos esse número que não está registrado em lugar nenhum. E não havia, no início dos anos 2000, um censo agropecuário atualizado. Daí, inventamos este número. Palavras do Zé Graziano. É desse jeito, por isso é preciso cuidado com as coisas que a gente ouve e passa para frente, né, ouvinte? Será que só os petistas acreditaram nessa baboseira criada por Graziano? Você não acreditou não, né, ouvinte? Ah, bom. Falando em fome, o presidente Lula continua rodando, tratando desse assunto que assombra o país e o mundo. Essa semana ele foi à Itália. Lula e a Janja, agora como integrante oficial do governo, visitaram o Papa Leão XIV no Vaticano. E na abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma, o presidente foi o terceiro a discursar. Destacou que a fome é irmã da guerra e inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. Durante o fórum em Roma, o petista enalteceu o trabalho da FAO, que está completando 80 anos hoje, e afirmou que o Brasil tem orgulho de fazer parte da história da organização.
e anunciou que o Brasil saiu do mapa da fome, hoje com menos de 2,5% da população em risco de subnutrição. Esses números são do governo brasileiro, né? E equivalem a mais de 5 milhões de pessoas. Como a narrativa é do governo, surge a desconfiança, né, ouvinte? Não faz muito tempo, em março último, o CadÚnico admitiu que 335 mil pessoas vivem em situação de rua hoje pelo país, segundo o trabalho de pesquisa da UFMG, em parceria com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Agora veja, em 2023, eram 160 mil pessoas nessa situação. Quer dizer, em 2 anos, dobrou o número de pessoas vivendo debaixo de marquises, viadutos e nas sarjetas. Diminui a fome e aumenta o número de moradores de rua. Difícil de entender, né, ouvinte? Mas vamos em frente. Bom dia.